Quando vamos educar as crianças, precisamos ensiná-las quais são os comportamentos adequados ou não. Todas irão precisar de muitas repetições destas mesmas orientações, monitoramento das atitudes e controle por meio das estratégias que devem ser aplicadas por todos os dias. Caso contrário, podem não funcionar. A aprendizagem exige repetições e treinamentos práticos das informações recebidas para que sejam assimiladas e possam tornar-se conhecimentos adquiridos. É importante ressaltar que, para os autistas, estas repetições devem ser mantidas por longo período para que as regras sejam internalizadas. É preciso repetir por meses estes comandos de forma verbal, visual e gestual. Se não procedermos desta maneira, não conseguiremos fixar as normas e os comportamentos adequados. Além de instalarmos as regras, precisamos exercitá-las por meio de treinamentos sucessivos. Estas etapas são morosas, precisam ser ininterruptas por meses, por todos os dias. Se não fizermos o que é de nossa responsabilidade, aos poucos, os comportamentos errados voltam a fazer parte da vida da criança. Lembre-se sempre, a criança não tem culpa de nada. Nós somos os responsáveis por educá-las. Processos pedagógicos milagrosos não existem. É imprescindível compreender que a construção da inteligência, internalização de regras, desenvolvimento de habilidades sociais são um processo paulatino. Portanto, não adianta fazer apenas algumas vezes as estratégias orientadas e achar que uma dúzia delas vai modelar a criança ao perfil que nós desejamos. Faça a sua parte incansavelmente, que este método dará certo. Após a matrícula do aluno autista na secretaria da escola, os pais são encaminhados para o setor da coordenação pedagógica. Nesta instância, haverá uma entrevista com os responsáveis para a coleta de dados sobre a criança, visando a construção de técnicas e materiais particularizados para este aluno. Neste mesmo encontro, pais e escola assumem o compromisso com a aplicação das mesmas estratégias e intervenções. Torna-se fundamental este trabalho em aliança. Caso contrário, pode não funcionar. O quadro de certo e errado faz parte das técnicas que devem ser utilizadas pela família e equipe educacional. Esta ferramenta foi desenvolvida para que a linguagem se torne clara, objetiva e a criança incorpore os códigos de conduta mais depressa. Quando familiares e equipe pedagógica utilizam os mesmos comandos, o aluno se adequa com mais tranquilidade e rapidez. As crianças autistas necessitam que as explicações sejam objetivas e, de preferência, associadas a símbolos que as representem, pois existe uma desconexão cerebral no processo da integração de mensagens,
que podem tornar as frases fragmentadas e incompreensíveis. Por este fator, para acelerar o processo de instalação de comportamentos, utilizamos somente os termos certo ou errado, fazendo uso dos gestos com as mãos de joia, como certo, ou X, como errado. Caso os pais e a escola queiram adequar outros símbolos representativos para demonstrar quais são os comportamentos certos e errados, isto também pode ser feito. Contudo, todos os outros materiais decorrentes devem ser alinhados a este outro que foi escolhido. Exemplo: se ao invés de adotar o símbolo X como emblema dos comportamentos errados, optarem por um joia com polegar virado para baixo, pode ser feito, desde que os recursos visuais sejam adaptados a este sinal e o adotem em ambos ambientes. Primeiro, ensinamos o significado destas imagens, para depois as associarmos com o quadro de comportamentos errados ou certos. A coordenação pedagógica disponibiliza para a família a imagem do quadro certo e errado e ensina como aplicá-lo. Este material pode ser entregue em papel sulfite, apresentando o sinal de joia em cor verde e X em cor vermelha. Antes do início do ano letivo, os responsáveis fixam o quadro na parede de casa, apontam as ilustrações para a criança e explicam verbalmente o significado destas figuras, esclarecendo que o sinal de joia corresponde aos comportamentos certos e X aos errados. Desta forma, todas as placas com símbolo X descrevem atitudes que devem ser evitadas. Quando começarem as aulas, a criança já entenderá estes códigos. Os professores empregam as mesmas simbologias. Obrigatoriamente, as estratégias devem ser realizadas por todas as partes envolvidas.